esse programa de hoje é o primeiro programa, a primeira participação do segundo semestre do ano 2016, certo? Então eu tomei o cuidado de ontem, quando eu cheguei lá na Central do Cidadão, fazer a contagem para passar aqui rapidamente um esqueleto do que foi o serviço até a metade desse ano, no primeiro semestre de 2016. Então nós contabilizamos até ontem 1.548 atendimentos, certo? Só esse ano? Só esse ano. Coisa boa. Tá seguindo o mesmo rumo do ano passado, que deu, acho que foi 3.050, vai passar um pouquinho, se continuar do mesmo modo. Somos 3 pessoas trabalhando no PROCON, certo? Só 3 pessoas. Então a população já está chegando numa fase que já enfrenta fila às vezes, tem que esperar um pouquinho, tem muita audiência. Eu marco a audiência de uma forma que entre uma audiência e outra dê para fazer um atendimento. Tem mais uma pessoa comigo de manhã, na parte da tarde é só outra pessoa, outra atendente. Mas enfim, todo serviço público enfrenta alguma dificuldade, mas a gente está aqui dizendo que o nosso, com qualquer dificuldade que enfrenta, está correndo muito bem, porque não está acontecendo de algum consumidor ficar sem um atendimento. Nós já passamos aí, todo mundo ficou sabendo, falta de correio durante quase 2 meses. Já ficamos aí sem internet. Nós estamos passando, desde quarta-feira, estamos sem o sistema do Sindec, porque está havendo uma reformulação do site em Brasília. Mas ainda assim o serviço está correndo bem, né? Então, que fica essa prestação de contas, né? Somos 3 pessoas e passamos aí já dos 1.500 atendimentos esse ano. E eu acho que vai passar bem dos 3.000 daqui para dezembro. Infelizmente, a procura é muito grande porque há muitos problemas. Eu queria que fosse menos, mas o serviço aí está sendo feito. Ok, doutor Márcio, eu quero aqui agradecer a sua participação. Só rapidinho, tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte. Ele disse que comprou um óculos de grau em uma ótica há alguns dias e apareceu um arranhão, né? E quando ele voltou na ótica, a ótica disse que não tinha nada a ver com isso e não tinha mais como resolver. No caso, está errado, né? Marcos, a gente tem que ver qual foi o motivo do dano, certo? A primeira coisa, porque o dano decorrente do uso, do mau uso, uma queda, ele não é coberto por garantia, certo? O que a lei ela garante 100% é o vício do produto, o defeito de fabricação, ou então quando ele já tinha um defeito que você não via claramente, depois aparece esse defeito. A ótica ela não vai ser obrigada a se responsabilizar se o arranhão foi causado pelo consumidor, certo? Se ele voltou da ótica com esse arranhão, se foi causado pela loja, aí sim, é outra história. Mas se for um dano decorrente de mau uso, que é o nome que se dá, uma queda, você bateu em alguma coisa, você passou o seu relógio no óculos por acidente, aconteceu isso comigo demais no passado. Então a loja não vai ser obrigada a se responsabilizar por esse prejuízo aí, certo? Ok, então pergunta aqui do nosso ouvido, vamos ouvir, ele quer fazer uma pergunta através do 988775550. Trabalho em Caicó e devido a algumas dificuldades, até porque não consigo pagar o valor da passagem pelas lotações, eu optei em viajar pela Jardinense, no retorno para Jardim do Seridó. Então, ontem, quando fui comprar a passagem para retornar para Jardim no Expresso, a pessoa do guichê informou que não poderia reservar a passagem, digamos, comprar pela manhã para eu retornar à noite. E ela complementa aqui, então só retornei para Jardim do Seridó no Pinga às 18 horas e pouco e ainda vender o bilhete duplicado. E aí, doutor? Isso é grave. Na verdade, denúncias contra esse tipo de atuação com essas empresas de transporte, a gente recebe bastante, sabe, Marcos? Porque às vezes a empresa trata o consumidor de uma forma, cobra um valor de estudante, de um dia para o outro não quer cobrar mais, aceita certas circunstâncias e de um dia para o outro não quer aceitar mais, como aconteceu com essa consumidora aí. Isso é um absurdo, porque a gente sabe que esse tipo de serviço é totalmente regrado por lei. O que a empresa tem que fazer, deixa de fazer, é tudo regulamentado por lei, e outros tipos de normas, né? Às vezes internas, às vezes estatais, porque também é concessionária. A empresa de transporte, ela é concessionária e presta um serviço essencial, tal qual CAERN, COSERN, serviço funerário, etc, certo? Então, uma situação dessa daí, que pega a consumidora de surpresa, cria um transtorno, ainda que a empresa não fosse obrigada, digamos que ela realmente não tivesse a obrigação de reservar, digamos que a atuação dela com essa consumidora foi certa ontem, mas então porque era diferente anteontem e para trás, certo? Ou seja, o mínimo que se pode esperar no caso desse aí olha, a partir de tal dia não poderemos mais reservar passagem.
de Caicó para Jardim Seridó, por exemplo. A partir de tal dia, se for pegar em tal local, a gente não pode vender o preço de estudante, tem que comprar inteiro. Ou então você compra antecipado em outro local, certo? Agora eles já fizeram situações que deixaram o consumidor preso em outra cidade, porque aquela pessoa pagava sempre o preço do estudante, de um dia para o outro não aceitava mais o valor do estudante e aquela pessoa não tinha o dinheiro, ele estava ali preparado apenas porque pagava sempre. Ou seja, isso aí fere o direito do consumidor, fere os direitos civis dessa pessoa, né? Porque são transtornos enormes. Do jeito que criou o transtorno para essa consumidora que agora entrou em contato conosco, deixou outra pessoa dormindo na rodoviária até que ele conseguisse resolver a situação. Isso é totalmente inaceitável. Você trabalha com regras, tem regras para seguir, mas o que se espera, o mínimo que se espera numa mudança de situação é que diga, olha, a partir de tal dia não pode mais reservar, certo? Nesse caso aí, cabe uma reclamação via Procon para que temos uma resposta, uma explicação sobre o ocorrido. O que é que eles fazem? Atuam às vezes tentando se esconder atrás de legislação. Não, tá aqui a lei, a gente tem que fazer assim, é a forma que a gente atua. Digo, não, mas não era como vocês atuavam antes. Não, mas a lei diz assim, mas não importa, meu amigo, não importa a legislação. Eu quero saber do trato que você tem com aquela pessoa, certo? Se você tá mudando a situação em prejuízo dele, sabe o que não precisa avisar, Marcos? Não precisa avisar se a passagem custa 30, hoje, amanhã vai custar 20. Não precisa avisar. Só na hora do guichê, quando a pessoa entregar os 30, deu os 10 de troco. Mas se for passar para 35, é para no mínimo um mês antes ter uma plaquinha lá avisando, né? Todo mundo tem que saber, ninguém pode ser pego de surpresa numa situação dessa daí, não. Lembre-se, o consumidor é a parte hipossuficiente. Significa o quê? Que ele é a parte menor financeiramente, é a parte que não pode por si resolver o problema, porque a empresa é quem manda, certo? Por isso que a legislação dá primazia ao consumidor para que ele fique em igualdade de condições com aquela empresa. Certo? Então é uma situação inaceitável, absurda. Então, via Procon cabe um pedido de explicações, certo? E via judicial cabe por indenização. Nesse caso aí é claro, clássico. Só vai ser, no meu entendimento, o que deve ser discutido é o valor, mas é uma situação que tem que ser punida. E como eu digo, cada pessoa procurando o seu direito é o que vai evitar que isso aconteça no futuro, para ela mesma e para outros consumidores.